Boa tarde, bom dia, boa noite, horário que você esteja ouvindo. Esse é mais um AM Conversa, um podcast da AM Fernandes que a gente faz para conversar sobre as pautas que a gente acredita, os nossos projetos. Meu nome é Marlon Fernandes, sou da incorporadora AM Fernandes. Hoje a gente tem um papo muito legal aqui, a gente vai falar sobre financiamento imobiliário, que é uma pauta super complexa no nosso mercado. Então, você que quer aprender mais sobre esse tema, quer tirar suas dúvidas, quer entender um pouquinho mais como funciona, é óbvio que para falar sobre esse tema a gente precisaria de uns 5 podcasts, mas a gente vai tentar levantar algumas dúvidas comuns sobre esse tema. Eu tô aqui com duas pessoas que conhecem muito, têm uma experiência muito grande, então vai ser um prazer muito grande conversar sobre esse assunto e tirar as dúvidas. Então, o meu papel aqui é tirar as dúvidas e conseguir fazer com que a gente traduza esse tema super complexo. Se você estiver ouvindo no YouTube, curta esse vídeo, siga o nosso canal. A gente produz um conteúdo muito legal, tem mais podcasts produzidos e a gente vai produzir mais. E se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí pro nosso canal também, que faz muita diferença. Hoje eu tô com o Dantas e com o Alexandre, muito obrigado pela presença, é um grande prazer falar com vocês. Eles se conheceram em 2007 no Banco Matoni e em 2008 fundaram a CAD Assessoria. É uma das assessorias com grande histórico aí no nosso mercado, tem uma grande experiência, parceira de grandes bancos. É um grande prazer falar com vocês aqui hoje. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar esse bate-papo. Bom dia, Marlon. Agradeço aí o bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo também. Agradeço o convite aí para estar trocando experiência, passando um pouquinho de conhecimento aí ao longo desses 15 anos aí que a gente já tem a CAD Assessoria. E acredito aí que a gente vai conseguir fazer com que esse conteúdo chegue aí ao cliente e ele consiga tirar bastante dúvida em relação ao financiamento imobiliário. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou um dos sócios fundadores da CAD Assessoria e agradeço aí a AM Fernandes pelo convite para a gente estar conversando um pouco aí, passando a nossa experiência do que é o crédito imobiliário, que é um assunto muito delicado e que vale a pena vocês estarem assistindo aí. Legal, pessoal. Vamos lá, começando. É tão complexo esse tema que tem uma assessoria de crédito, né? Sim. Então, assim, se fosse simples esse processo, nem teria essa empresa, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem o que uma assessoria faz. Eu sei que tem muitas coisas, mas se pudesse dar uma resumida, o que uma assessoria de crédito faz? A assessoria, hoje, Marlon, assessoria correspondente bancário, o papel dela é ser um facilitador no processo de financiamento imobiliário. O que a gente faz? Dá orientação para o cliente do início ao final em relação aí ao crédito imobiliário. E neste momento aí que está delicado, está sensível a questão de crédito devido à Selic alta, as taxas de juros mais altas, o que a gente faz aí é justamente direcionar o cliente, identificar o perfil dele, a necessidade dele, o perfil, e enquadrar ele no melhor banco aí em relação a tomar crédito. A gente faz o processo ele, do início ao final, desde a orientação no crédito, a montagem do processo dentro do banco. Então a gente tem acesso às plataformas aí de crédito imobiliário. Somos correspondente aí dos 6 principais bancos aí no mercado. Então a gente não fica, não é um processo que você só fica tirando pedido, é orientar o cliente. Então, às vezes vem aquele cliente que eu quero usar o fundo de garantia, a gente já faz uma pré-análise, já identifica se ele está enquadrado ali na questão, se pode utilizar o fundo de garantia. Então, após o contrato aí emitido, a gente não para nesse processo, a gente faz o cálculo de TBI junto à prefeitura do município que ele está adquirindo o imóvel, faz o registro, entrega, finalizando o processo, entregamos as vias aí, a via do cliente, a via da vendedora e a via do banco para pagar o vendedor. Então, o que é isso? É justamente dar comodidade ao cliente, fazer com que ele tenha uma experiência aí agradável na aquisição do imóvel dele e aí passar para ele todo esse conhecimento aí que a gente tem. É isso que a gente consegue passar o que é uma assessoria. E o Alexandre
também, se quiser falar alguma coisa aí também. O que a gente fala da assessoria, que a gente é um facilitador. Hoje, com essa correria do dia a dia, né, a assessoria ela facilita e ela ajuda o cliente a desenrolar o financiamento imobiliário. Porque hoje ainda é um processo burocrático, então se o cliente vai fazer sozinho, ele acaba tendo que se dispor de tempo, ele vai ter que ir para prefeitura, ele vai ter que ir para cartório, ele vai ter que tirar a documentação. Então, tudo isso a gente fala que é tempo, e tempo hoje é custo. Então, ele contratando uma assessoria vai o quê? Ajudar e facilitar ele em todo esse processo. Fora que ele está contratando especialistas para fazer o processo dele, pessoas que realmente conhecem e estão ali só para isso. E tem uma experiência também até para saber essa questão de taxa, se está competitivo ou não, se está dentro do projeto, faz sentido, né? Ele olhar em outros bancos. Sim, quando ele contrata assessoria, a gente vai todo um trabalho, que é desde analisar o crédito dele, ver a condição financeira, ver qual o melhor banco que ele se enquadra, ver a taxa de juros que a gente consegue para ele dentro do banco A, B ou C. Então a gente faz todo um trabalho, toda uma simulação de financiamento em todos os bancos e faz essa apresentação. E é em cima desse trabalho que aí a gente, junto com o cliente, determina o melhor banco para que ele faça o financiamento imobiliário. Legal. Eu acho que vale até falar, assim, a nossa ideia também desse conteúdo é até conversar com a pessoa muito leiga, né? E acontece muito com a gente, como a gente é incorporadora, quando a gente vende o apartamento, a pessoa acha que ela está aprovando o financiamento naquele momento, né? Então eu acho que vale a pena até a gente diferenciar os tipos de mercado, né? A gente, como é incorporadora, a gente está vendendo um projeto, um apartamento na planta. Então, existe uma tabela que normalmente é de 20% a 30% que ela paga para a incorporadora. O restante, a pessoa só vai pagar no final, ou com recursos próprios ou com financiamento imobiliário. Então, no caso, de uma tabela normal, 70%. Então, quando ela faz a compra com a incorporadora, não necessariamente ela está aprovada com o banco, né? Isso é muito importante deixar claro. Sim. Então, óbvio que as incorporadoras fazem uma análise prévia, até para não ter problema depois. Por isso que a incorporadora faz aquela análise financeira desse cliente, para ver se ele provavelmente vai conseguir esse financiamento daqui 3 anos, né? Então, ele faz o pagamento desses 30% para a incorporadora, depois ele tem a questão dos 70% para ser quitado. E aí tem a figura da assessoria, né? Sim. Que ela atende esse cliente e ajuda ele a aprovar esses 70% para que ele consiga pagar a incorporadora e receber as chaves, né? Exato. E aí o cliente, ele tem que... O que a gente vai fazer é todo esse trabalho do quê? De buscar o crédito para esse cliente, aprovar, ver se o enquadramento da renda, o que ele precisa, qual a renda necessária, o tipo de documento para aprovar o crédito. Então, a gente vai passar toda essa orientação aí para ele. Desde orientar, olha, vai por esse determinado banco. Tem cliente que já vem com um banco específico, eu quero fazer via esse banco. A gente faz, ou o cliente que fala, não, eu quero a melhor condição. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. É aprovar o crédito do cliente efetivamente, onde o banco vai pegar o imóvel em garantia e aí sim pagar a vendedora, a incorporadora. Esse imóvel vai ficar no nome do cliente, alienado ao banco até que ele quite o financiamento. Então, o nosso papel aí é justamente facilitar esse trabalho para o cliente, ao invés dele estar correndo aí, como o Alexandre comentou. Tempo é dinheiro, né? E aí onde ele consiga... O que a gente deu direcionamento para ele e consiga orientar ele no que é melhor aí para essa etapa aí do financiamento. Eu queria colocar um ponto que é muito importante. Você falou na fase de construção, né, lá no lançamento, e depois tem a entrega. O cliente, quando ele compra um imóvel, ele está comprando um stand de vendas, a construtora ali, no caso a M. Fernandes, que está aqui com a gente, ela faz já aquela análise de crédito. Só que aquela análise de crédito é sempre no presente. Aquela análise de crédito, ela não vai servir para quando da entrega da obra, daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então é muito importante o cliente que comprou agora, que ele tenha uma constância, né, com relação aí à vida dele financeira, para que lá na frente, quando da entrega da obra, ele não esteja com problema com Serasa, que ele esteja, né, com a documentação dele, principalmente de renda em ordem, que ele tenha a declaração de imposto de renda, que ele tenha documentos, né, para poder que na hora que a assessoria vá no banco para aprovar o crédito dele, seja um crédito saudável, não que ele não saia fazendo empréstimos nesse período, fazendo outros financiamentos
financiamentos que possam comprometer a renda dele. Então, assim, uma coisa é o cliente na hora da compra e um segundo momento que é a fase que é a hora do financiamento. Então, esses dois momentos são muito importantes do cliente estar sadio com relação à sua questão financeira. Perfeito. Até porque se o cara não consegue, a pessoa não consegue o financiamento imobiliário, ela vai pro distrato, né? Vai pro distrato. E aí o distrato é algo que é ruim para a incorporadora e para a pessoa, porque existe a lei do distrato, tem uma retenção de 50% do que ela pagou para a incorporadora, né? Então é um desgaste, é um problema. Então essa não aprovação gera um transtorno muito grande. E ninguém né? quer isso, né? Porque a gente sempre fala, você compra um imóvel, você está comprando um sonho, né? Não é só um sonho seu, é um sonho da família. Então, para você chegar lá na entrega do imóvel, você vê que você não consegue fazer o financiamento, né? É um sonho desmoronando. Então, ninguém quer isso. A gente quer o quê? A gente quer que todo mundo faça o financiamento e adquira aquele seu imóvel. Por isso que a gente está aqui para falar que a parte financeira é muito importante. A pessoa ter realmente uma regra, estar dosado mês a mês, para quando ele chegar na entrega da obra, ele está sadio financeiramente. E não ter uma surpresa negativa para frustrar esse sonho dele, né? Que, na verdade, imagina, fica dois anos e meio ali a construção do imóvel, a pessoa está acompanhando, lá no final, no momento que é pegar as chaves, aquele momento maravilhoso ali para o cliente, e acabar tendo esse desgosto aí que não é bacana. Então, justamente o que a gente quer aqui é ajudar a orientar o cliente, mostrar para ele os caminhos aí para que não tenha nenhum tipo de problema aí na hora do financiamento dele e pegar as chaves do imóvel. Sim, e também é legal falar que vocês também trabalham com a pessoa que ela está querendo financiar um apartamento que está entregue, um apartamento usado. Essa pessoa também pode financiar esse apartamento, né? Aí, como que ela funciona esse tipo, até para vocês assessorarem essa pessoa? Não só a pessoa que comprou o apartamento na planta, né? Ela tem que pagar um valor também, provavelmente de uns 20% daquele valor e fazer o financiamento, né? É parecido, é bem parecido, mas é uma modalidade diferente, né? É a mesma, o que a gente fala, né? Esse momento, assim, se o cliente compra um imóvel já pronto, o que a gente orienta o cliente é exatamente isso, para não ter nenhum problema. Se ele vai fazer financiamento, é o quê? Aprova o crédito antes, vê lá a composição financeira que ele vai fazer. Geralmente os bancos hoje financiam, você tem que dar 20% de entrada e financia 80%. A gente vai lá, busca o crédito desse cliente, aí com o crédito aprovado, aí o que a gente fala, pelo menos assim, a gente atendendo, que é a nossa assessoria, a gente orienta o cliente. Você vai comprar com financiamento e é o imóvel pronto, só faz a assinatura do CCV se você tiver o crédito aprovado. Por quê? Porque aí você não tem nenhuma surpresa, nenhum desgaste. O CCV? É o contrato de compra e venda, então que é para a gente estar falando para o público aí para entender, né? E no nosso dia a dia a gente já sabe o que é, mas o CCV é o contrato de compra e venda. E aí o que a gente fala é exatamente isso, falar para o cliente, aprova o seu crédito, depois que você aprovar o seu crédito, você faz a oferta no imóvel. Então, porque assim, o cliente com crédito aprovado, da parte dele, comprador, praticamente só se ele tiver alguma situação no meio desse processo aí de 20 a 30 dias aí que vai concluir o financiamento imobiliário, que não acontece, mas por ele comprador, não vai ter problema nenhum, então o imóvel vai finalizar. Então o financiamento ali vai concluir, ele vai pagar o imóvel e pegar. Então a gente atua tanto no mercado primário, né, que é o desligamento aí do empreendimento, o repasse, quando o cliente compra na planta e faz o financiamento na hora da entrega, e também para esse processo que a gente chama de processo isolado. E aí esse processo isolado a gente consegue orientar o cliente exatamente nesse momento aí, faz uma oferta do imóvel quando você tiver o seu crédito aprovado, e que aí você sabe que você não vai ter nenhuma surpresa lá na frente aí que venha desagradar aí a negociação que você fez. Sim, não, muito boa essa dica aí. Para as pessoas entenderem um pouquinho, como funciona, assim, qual o processo de um financiamento imobiliário, desde o começo até a finalização? Eu sei que tem muita coisa envolvida, mas se vocês pudessem destacar algumas etapas. O que a gente fala aí a gente cita três etapas. A análise de crédito, que isso aí envolve o comprador, né? Então, o que ele vai tomar de financiamento, né? Passar lá para a análise de crédito no banco. Tem a avaliação do imóvel, que o banco que ele optou pelo financiamento vai mandar o engenheiro fazer a avaliação para ver a real garantia, se está dentro da negociação
que ele fez, se também é uma garantia real, uma garantia saudável. E depois a análise jurídica, que a análise jurídica é toda a documentação do comprador, né, documentação em formulários, documentação do imóvel, matrícula, a IPTU, e mais a documentação do vendedor, que aí pode ser incorporador ou pessoa física, né? Aí o banco fez toda essa análise, aprovou o crédito, avaliou o imóvel, análise jurídica, todas essas etapas aprovadas, e vai para a emissão do contrato. Aí salvo o que tem. O cliente está usando o fundo de garantia. Depois que finaliza essa análise jurídica, aí manda lá, o banco já verificou que o cliente está na condição de usar o fundo de garantia, manda lá o bloqueio para a caixa do fundo de garantia, bloqueou, emite o contrato. E quando o cliente não tem fundo de garantia, finalizou a análise jurídica e vai para a emissão do contrato. Emitiu o contrato, vai naquelas outras etapas que a gente falou ali no início, que é calcular ITBI, registro e concluir o registro no cartório de imóveis aí para o cliente. Eu acredito que seja isso. Fui na linha. O que é legal falar é que quando a pessoa faz um financiamento imobiliário, ela não faz a escritura, né? Ela faz só a matrícula, que é essa parte final que você falou aí, né? Ela tem só o registro do imóvel porque o contrato vale como a escritura, né? Isso. O cliente, quando ele compra através de financiamento imobiliário, o contrato do banco ele é um instrumento particular com força de escritura pública. Então, ele não vai precisar escriturar esse imóvel. O contrato do banco já vai dar esses poderes. Então, quando esse contrato chegar lá no cartório, vai ser registrado na matrícula, que ele comprou o imóvel no banco X, com a condição Y de financiamento, né? Tá. Em relação às condições de financiamento. Aí, na matrícula dele, vai ser registrado isso aí, que o imóvel está no nome dele, alienado ao banco que ele fez o financiamento. Tá. Acabou lá, ele quitou o financiamento, ele vai averbar na matrícula que houve a quitação, mas não vai precisar fazer escritura, não vai precisar fazer mais nada. Então, é isso aí que acontece. Ele acaba aí, quando ele compra à vista, ou ele faz, ele tem que fazer uma escritura pública num tabelião de notas, né, com escrevente. Além da matrícula. Né? Além da matrícula. Então, com o financiamento, ele acaba tendo um menor custo em relação a essa questão da escritura, né? Porque o contrato do banco tem poder de escritura pública. Então, ele já ficou lá com e é o que a gente diz, só é dono quem registra. Então, como ele registrou, o banco só vai pagar o vendedor após ele constatar na matrícula que está alienado a ele. Então, ali você já sabe que você tem o registro efetivo do imóvel. Muito legal. Então, é um processo bem longo aí, né? Aí que tá a complexidade dele também, né? São muitas pessoas envolvidas e várias etapas. Por isso que tem a figura de vocês para ajudar nesse processo aí, né? É o que a gente fala, né? O financiamento imobiliário, ele é um jogo de emoções, né? Tem a parte quente e a parte fria. Eu falo muito isso, né? A parte quente é o comprador, né? A parte fria é o banco, né? Que é uma pessoa jurídica. Então, a assessoria ela entra exatamente para ajudar, principalmente, né, o comprador em todo esse processo, né? De no final ele ter um imóvel regularizado, né? Escriturado no nome dele, né? Sem nenhum problema, né? Seja dentro do banco, seja dentro da prefeitura com relação a IPTU, essas coisas todas. Uma coisa que é legal falar, que tem a figura do gerente da pessoa normalmente, tá? Eu não vou colocar vocês nessa sinuca de bico, eu que tô falando aqui, a parte da incorporadora. O gerente quer ajudar o cliente, ele tem um relacionamento e muito desse processo, o gerente até... Ele conhece um pouco, tal, ele tenta assessorar, só que ele não faz essa parte final de registro, né? Ele tem muita parte da análise inicial. Então, o cliente, quando ele chega lá, a gente sente muito que o gerente promete que vai resolver tudo, mas tem uma parte final ali de registro. E é válido falar, né? Se a pessoa quiser fazer por ela, ela pode fazer. Eu acho que é complexo, mas ela tem que saber que ela consegue fazer. Só que é bem difícil essa parte final e normalmente as pessoas não têm esse conhecimento, né? O que a gente fala a gente sabe que o gerente quer ser solícito com o cliente, porque ele tem o relacionamento ali do dia a dia com o cliente. Só que o gerente ele não fica exclusivamente no financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário, você está falando aí no processo, vamos no normal, aí de 20 a 30 dias para concluir. Imagina o gerente vendendo um seguro de vida, que você aperta um botão ali, preencher os dados do cliente, já sai. O empréstimo pessoal,
um cartão de crédito, são produtos que saem na hora. O financiamento imobiliário não sai na hora. E às vezes o gerente, como ele tem inúmeros afazeres lá na agência e tudo, então o que a gente fala, e o que a gente fala para o cliente, fala para o gerente, nós somos correspondente. A produção, o processo fica todo na agência onde o cliente é vinculado. Então nós, assessoria aqui, correspondente, a gente vai operacionalizar todo esse processo, dar o atendimento ao cliente e no final o relacionamento é do gerente com o cliente. Com certeza, é então, uma parceria, assim, né? É uma parceria, então não muda. Então que a gente, muitas vezes o gerente acredita ali que vai ajudar o processo do cliente e no final não acaba ajudando, por quê? Por conta dessas situações. Porque no papel nosso aqui de assessoria, Marlon, quando a gente identifica, às vezes a gente coloca um processo lá no banco, o banco faz uma análise, às vezes é uma exigência que ela é indevida. A gente mesmo ali já argumenta com o banco, já trata a exigência, o cliente não fica nem sabendo que houve uma exigência. Sim. Porque às vezes é uma exigência, porque não analisaram o documento da forma direito, lá a parte jurídica do banco, então a gente consegue argumentar e o cliente não fica nem sabendo. Às vezes, quando é com o gerente, como ele tem inúmeros afazeres, chega a exigência, o que ele faz? Replica para o cliente. Não olha... Assim, tem clientes que conhecem crédito imobiliário, sim, e tem clientes gerentes que conhecem crédito imobiliário, e tem gerentes que ele não tem a profundidade, não é especialista em crédito imobiliário como uma assessoria, como é o nosso caso, que somos especialistas. Então, é aí onde às vezes acaba gerando uma certa dificuldade para o cliente, ou vai e vem. E aí, como o Alexandre falou, existe a burocracia no processo de financiamento imobiliário, por mais que os bancos já simplificaram bastante hoje, né? Mas ainda existe. Então, o que a gente fala é cliente e gerente. Nós somos parceiros do banco, nós somos correspondente do banco. Então, o banco que você escolheu, nós vamos tratar todo o processo operacional e ajudar. No final, o seu relacionamento com o seu gerente, você vai ficar vinculado à sua conta, à sua agência, e não muda, entendeu? Então, o que a gente quer o quê? É facilitar e deixar o processo aí o mais simples possível para ele. Fazer dar certo, né? E o cliente ele pode contratar assessoria, porque a assessoria ela é um correspondente bancário. Nós temos um contrato assinado pela instituição financeira que a gente é correspondente. A gente é regido pelo Banco Central, onde tem a questão da lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente também é monitorado com relação à lei de lavagem de dinheiro. Então, o cliente pode contratar assessoria sem medo algum, que a gente está ali exatamente para ser o facilitador e ajudar que o processo dele saia o mais rápido possível. E a gente trabalha sempre em paralelo com o gerente. Em nenhum momento a gente está tirando produção ou isso, aquilo do gerente. A gente é uma assessoria que está lá para trabalhar em 4 mãos. Fazer dar certo, né? Porque o sucesso de vocês também é vinculado a isso. Sim, né? Tem que ter aquela questão do score, né? Todo mundo fala, o score, o meu score no banco. O que é o score? Da onde vem isso? Assim, como que a gente poderia explicar um pouquinho para o pessoal como que funciona esse score, essa palavra mágica aí no processo do financiamento imobiliário? O cliente, ele tem lá, ele é medido, né, o score, ele vai de 0 a 1000, né, e quanto mais alto, mais chance tem de você pagar. Então, o que os bancos fazem? Lógico, os bancos têm várias métricas ali para medir o cliente, que é o score, o rating, né? Mas o que a gente fala para o cliente, para ele ter uma questão saudável aí de score, é manter o cadastro dele positivo ativo, que é o cadastro positivo lá que as instituições têm acesso, os dados dele atualizados no Serasa, ter uma preocupação em relação a se vai pagar um boleto, contas aí em atraso, tudo isso aí você é medido, exatamente isso. Então, se você tomou um empréstimo ou cartão de crédito, se você vai entrar no rotativo, se você toma um empréstimo e não acaba atrasando, tudo isso aí, essas informações vai para o Banco Central, isso aí é onde mensura aí o seu score. Então, o que a gente fala é que é exatamente isso, ter esse cuidado com a sua vida financeira, para neste momento aí que vai buscar o financiamento imobiliário, o banco ele vai conceder crédito exatamente para quem tem mais chance de pagar, que é o score. E nesse momento aí que o crédito, como eu falei, está sensível, né, que é a questão aí Selic alta,
taxa de juros mais alta, os bancos estão aí. O que o banco faz hoje? Ele busca o cliente saudável. Então, antes, há um período atrás, a gente mandava, nesses 6 principais bancos que a gente é correspondente, a gente mandava um processo para os 6, aprovava 4, 5, em 4 para mais. Hoje, aprova 3. E por quê? Os bancos, que eles fizeram? Meu fund aqui, minha captação de poupança está baixa, eu vou dar crédito para um cliente meu que tem um score alto, tem um engajamento, um relacionamento com o banco. Então, isso aí é o que a gente fala para o cliente, é exatamente isso. Ele ter um cuidado com a vida financeira, ainda mais quem comprou o imóvel na planta, tem que redobrar esse cuidado, né, Ale? Para justamente na hora de buscar aí o financiamento, ele não ter essa surpresa aí em relação. Porque o score, ele mede exatamente a sua capacidade de pagar em dia, se você é um cliente que apresenta risco ou não. Então, se você está lá próximo do 1.000, você é um cliente que tem a propensão a pagar, a questão de inadimplência é muito baixa. E aí, se você está mais embaixo, é justamente isso, porque você já foi medido. E aí, nessa questão aí, o banco acaba olhando aí para fazer esse... E depende do banco também, não necessariamente uma pessoa que tem um score ruim em um banco, no outro ela vai ter. Isso depende muito do relacionamento, né? Até do critério dos bancos, né? Na verdade, depende muito de cada banco e de cada área de análise de crédito, né? Então, cada banco tem uma análise, né? É claro que tem a diretriz, mas aí tem aquele banco que o cliente é correntista, ele já tem um histórico melhor. Então, ele já consegue pulverizar e ver se o cliente tem mais risco ou não. Eu queria até completar aqui, o Dantas falou fund aqui, só para o pessoal entender o que acontece. O financiamento imobiliário hoje, os recursos, ele vem da caderneta de poupança. Esse recurso não é do banco. Então, a gente deposita na poupança e os bancos, eles são obrigados, em função do Banco Central, de emprestar não 100%, mas emprestar de 60% a 70% esse valor para financiamento imobiliário. Então, quando a gente fala de funding, o recurso, o valor, o dinheiro, vamos falar assim, próprio, vem de poupança. A poupança, o público sacando a poupança, automaticamente reduz o saldo de caderneta de poupança e os bancos vão fechando a torneirinha também de aprovar crédito. Então, não é só com relação a questão financeira do cliente, mas também com relação ao saldo do que os bancos têm hoje dentro de poupança. Quem que eles vão priorizar, né? Quem que eles vão priorizar, exatamente. Aqui agora tem umas perguntinhas mágicas, assim, que até por dúvidas mesmo, né? A gente até estava conversando para fazer essa pauta para gerar um conteúdo legal para as pessoas. Pessoa jurídica também pode fazer financiamento, além da pessoa física? Só que tem muitas pessoas que têm essas dúvidas, né? Até o empresário, tal, o cara tem essa relação. Até assim, qual o lado positivo e negativo se ele conseguir fazer com a pessoa jurídica? Tem, a pessoa jurídica ela pode fazer financiamento, nem todos os bancos fazem. Aí o banco também ele trabalha com a questão aí de risco, né? O que ele faz? A taxa de juros para a pessoa jurídica ela é maior, o prazo de financiamento é menor. E aí até porque que nem todos os bancos trabalham e porque que as condições também são diferentes. Porque o banco ele também faz uma análise de risco. Hoje é muito mais fácil quem faz o financiamento na PJ, se der algum problema de inadimplência, ele deixar o CNPJ aí inativo tal, e por limbo, do que o CPF. Então, por isso que tem aí existe sim, alguns bancos fazem financiamento para pessoa jurídica, mas tem essa diferenciação aí da taxa de juros mais alta, prazo menor, porque o banco também, os que fazem, eles também querem pulverizar o risco aí desse processo. E o financiamento imobiliário também, ele é voltado para a pessoa física, né? Para o primeiro imóvel, para a pessoa física, né? Mas mesmo assim o banco faz para a pessoa jurídica, mas aí ele analisa mais o risco, né? Até para as pessoas entenderem, assim, o banco tem que ter um critério, né? Ele tem um recurso que ele vai fazer um financiamento por 30 anos. Ele tem que ver o risco dele naquele processo para provar ou não se a pessoa tem essa capacidade de pagamento ou não, né? Então, é matemática até a história. E o banco, por mais que fala... Aí, às vezes, a gente fala com algum cliente, ele fala, mas ele não está com o imóvel em garantia. O banco, ele não quer... Ele não é imobiliária. Ele não quer ativo imobilizado lá para ficar.
O banco ele quer ter o retorno, ele fez a projeção de todo o ganho dele com o retorno dos juros. Sim. Então ele não quer, quando entra num processo de retomada do imóvel, por mais que ele está lá com o imóvel garantia e entra com o processo de retomada do imóvel, existe toda uma questão de custos para o banco, depois o banco fica com aquele ativo ali, aí ele tem que pagar condomínio, IPTU. Sim. Então, o banco, a ideia do banco não é retomar imóvel, ele quer emprestar o dinheiro. Pode ter certeza, o banco ele quer emprestar o dinheiro que você pague, ou que seja no período lá que você contratou, ou que você pode antecipar também. O que o banco quer é isso. Então, por mais... por isso que a questão do CNPJ, de um cliente deixar, às vezes acontecer um problema na empresa, ele deixar, na vida financeira dele, ele deixar de... Porque é o CNPJ e não o CPF dele, ele deixar ter problema e deixar o banco retomado que o próprio CPF. Então, tem um risco maior, né? O risco é maior aí na PJ. É o que eu sempre falo, o banco ele empresta dinheiro, ele quer receber dinheiro. Então, ele não quer o seu imóvel, ele não quer retomar o seu imóvel. O imóvel só dá uma garantia, por isso que os juros é menor. É por isso que é uma modalidade que tem os juros menor, porque tem uma garantia. Porque o valor do empréstimo é maior, então ele precisa de uma garantia real aí que... Provavelmente se não tivesse, talvez nem teria modalidade de financiamento imobiliário. Isso que as pessoas têm que entender também. Não só, nossa, meu imóvel está ali de garantia, mas você tem que entender que só existe esse tipo de financiamento, só possibilita esse financiamento porque tem a garantia. Sim. Né? É fundamental para o mercado funcionar. Profissional autônomo, que não é registrado, não tem holerite. Como que essa pessoa comprova a renda? Essa pessoa consegue fazer financiamento também? O profissional autônomo, Marlon, ele pode fazer o financiamento normalmente, não tem problema algum. O que os bancos querem é saber assim, a origem do dinheiro. Então, como a gente estava falando aqui, hoje os bancos têm uma preocupação muito grande aí na questão de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, né? Então, o que o cliente precisa, o autônomo? Que ele declare o imposto de renda, que ele seja correntista de um banco, que ele movimente essa conta, que o banco quer ter e que ele vá tomar um financiamento que seja compatível ao patrimônio dele, né? Não adianta, às vezes, você falar que é um profissional autônomo, ganha um valor ali que você não tem condições de comprar um imóvel de 2 milhões. Isso aí já vai levantar suspeita para o banco exatamente na questão de lavagem de dinheiro. Então, mas o profissional autônomo, até porque isso aqui no Brasil é muito grande, a questão de profissionais autônomos, então não há problema nenhum. A gente faz aí em repasse de empreendimento ou também imóveis isolados aí que a gente faz financiamento, a gente atende muito autônomo, desde que ele tenha comprovado aí onde é a origem da renda dele, e o que a gente fala para o profissional autônomo, tem um relacionamento aí com o banco, movimente esse banco, e que declara o imposto de renda. A gente sabe que às vezes a declaração não vem às vezes com o que ele ganha totalmente aí por conta de imposto, tudo, mas o que a gente fala, você existir para a Receita Federal, isso aí te dá um peso grande aí na hora de tomar crédito. Porque o banco... imagina o banco. Por que o Marlon está escondido, está se escondendo, ganha, sei lá, é autônomo, movimenta 15 mil reais na conta por mês, mas não existe para a Receita Federal. Aí a conta, o banco vai chegar e falar, pô, a conta não fecha. Por que tá? A gente sabe, né, que tem toda uma preocupação, tudo, mas o profissional autônomo aí pode fazer financiamento normalmente, desde que esteja dentro dessas condições aí de comprovar a origem da renda dele. Entendi. As pessoas têm muito medo de quando a gente fala que tem que mandar a declaração de imposto de renda, né? Uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, que o banco ele não é um auditor fiscal. Ele pede a declaração de imposto de renda exatamente para ele ver da onde está vindo aquela fonte, para ele bater com aquela movimentação bancária e verificar que o cliente realmente tem aquela movimentação, mesmo que ele não declare 100%, que a gente sabe que isso acontece, mas em cima da movimentação o banco consegue aprovar um valor de financiamento para ele até maior do que ele tenha declarado no imposto de renda. Então, assim, a gente fala, não tenha medo. O banco, ele pede o imposto de renda para só verificar. Ele não vai, viu algum ponto ali e vai
falar para a Receita Federal, não, isso não acontece. E existe a questão, a gente sempre está batendo aqui na tecla, né, de lei de proteção de dados e tal. Então, isso não sai de dentro da instituição financeira, né? Nem da área, né? Nem da área, e nem da área. Se alguém que tiver que pegar alguma coisa, é a Receita Federal quando você mandar a sua declaração de IR. Ponto final. Legal. Tem a questão da composição de renda também, né? Tem muitos clientes, por exemplo, que entram em contato nos empreendimentos e falam, quanto que eu preciso de renda para comprar esse apartamento? Isso funciona dessa maneira. A gente vai receber 30% até as chaves. 70% no final, na entrega da obra. Desse 70%, ele vai para financiar esse valor, a pessoa precisaria de uma renda X. Essa renda pode ser composta com mais pessoas no contrato, né? Eu acho que é legal vocês explicarem isso aí, como funciona. Isso, o cliente, hoje os bancos, você pode fazer a composição de renda aí, tem bancos que vai só até 2 CPFs, tem banco que vai 3, 4 CPFs, e aí pode ser pessoa do mesmo sexo, não precisa, eu preciso ter uma união estável, eu preciso ser casado, não precisa, não tem essa necessidade aí. O que o banco vai fazer a análise são 2 CPFs, ele vai verificar os órgãos restritivos, como que você faz a composição, como que você comprova a renda, vai fazer a análise de crédito e aí aprovar. E lá, se são 2 pessoas solteiras, o formulário do banco tem lá especificando se você vai ser dono de 50% do imóvel para cada um. Tá. Independente, às vezes a renda de um é 15, do outro é 5, são devedores solidários, então não vai fazer proporção nenhuma. A única questão de proporção que tem é a questão do seguro, em caso de morte ou invalidez, mas a composição de renda aí pode ser feita aí 2, 3 ou 4 CPFs. Tem bancos que vai só 2 CPFs, tem banco que vai 3, 4, né? Sim, legal. É isso aí. Não, e também é legal falar que, por exemplo, a pessoa registrada é a renda bruta dela, né? Então ela vai. E é isso que é legal as pessoas entenderem. Eu preciso dessa renda. Não, então a renda vem daí, né? Quando tem essa necessidade de quanto que você precisa de uma renda para comprar um apartamento na planta. Vem desse valor, né? Por causa do financiamento. Isso, aí você até entrou na questão aí de renda bruta, tudo. O cliente, ele pode, aí os bancos, para financiamento imobiliário, né? Ele pode comprometer de 30% a 35% da renda dele para parcelas aí de financiamento, né? Comprometimento Bacen, que fala. Porque também os bancos têm essa preocupação, porque ele não quer pegar todo o seu salário, toda a sua renda e comprometer no financiamento, que você tem as suas necessidades do seu dia a dia, né? Comer, o dia a dia, né? Então, o comprometimento aí que os bancos fazem aí da renda é de 30% a 35%. Então, isso aí é bom aí também para o cliente entender. Sim. Eu ganho 10 mil, quanto que eu posso comprometer desses 10 mil? De 3 a 3.500, né? E daí que vem a questão do, quanto que eu preciso da renda para comprar aquele apartamento? Vem desse valor, né? Porque é feito um cálculo de quanto que ele vai ter que pagar de parcela, mais ou menos, a proporção em média, e é 30% da renda dele, né? Exatamente. Então, aí que chega na matemática, né? Da questão dos 30% que ele pode colocar de renda para pagar aquela parcela. Isso, o Banco Central também tem essa preocupação, exatamente para o cliente não se comprometer mais do que ele pode aí para pagar, até porque tem o dia a dia dele. Certeza. Ele tem os custos fixos dele, né? Então, que compromete aí esses. E tem a questão restantes. Também que soma os empréstimos, né? Se a pessoa tem um financiamento de um automóvel. Sim. Esse valor desse financiamento vai ser somado ao valor do financiamento imobiliário, então já isso vai comprometer, vai comprometer a renda dele. Então, se ele tem uma prestação lá que ele paga do veículo dele de R$1.000, ele ganha 10. Se o banco compromete de 30% a 35%, então ele só vai poder fazer uma prestação do financiamento imobiliário de 2 a 2.500. Porque somado aos 1.000 lá do financiamento do veículo que ele tem, já vai dar os 3.500. Então ele tem que tomar esse cuidado, que aí são uns cuidados que a gente fala para o cliente que compra na planta, Sim. dele ter lá na hora que... Esse critério. Na hora que... Na entrega do imóvel. Né? Não, legal.
Questão de tempo é muito difícil falar, né? Eu acho que isso acontece muito, assim, a pessoa compra um apartamento na planta e é muito, até assim, a relação com o corretor é porque vou receber o apartamento em fevereiro, eu vou mudar em março, né? Primeiro que tem a reforma aí, né? Que é uma coisa bem complexa. Segundo que a entrega das chaves é vinculada com a aprovação do financiamento, então tem um processo aí. Eu sei que é difícil vocês falarem de tempo, é uma relação de expectativas muito grande e depende muito da modalidade também, porque a gente falou de apartamento pronto, né? Mas se pudesse, assim, diferenciar as modalidades em um tempo, para a pessoa se programar, a pessoa que está ouvindo aqui, preciso me programar, quanto tempo demora um financiamento? Depende muito da documentação, depende muito se a pessoa manda as coisas rápido, né? Se pudesse colocar um tempo aí, dependendo da modalidade. Então, o prazo, como a gente falou, ele depende muito aí da situação. Né? Acho que o primeiro ponto aí, no caso do imóvel na planta e quando ele sai o habite, dentro do contrato de promessa de compra e venda, né, a maioria das incorporadoras coloca lá que ele pega as chaves depois do habite. Só que acontece, é depois do habite, mas depois que ele faz o financiamento imobiliário e que a construtora receba o valor do financiamento, aquele 70% que ele deixou para o final. Então, muitas das pessoas chegam achando, saiu o habite, ela não fez nem o financiamento, mas ela já vai pegar as chaves e começar a reforma. Não é isso que acontece, né? O correto o cliente só vai pegar as chaves após a quitação do financiamento dele, né, após quando a construtora entregou o habite averbado no registro de imóveis. Né? O prazo hoje de financiamento, na média, a gente está falando de 20 a 30 dias. Úteis? Isso, úteis. Tá. Né? E aí tem a questão, se o cliente for usar o FGTS, aí aumenta um pouco mais. Né? É claro que esse prazo ele também vai depender muito do tempo do cliente. Né? A gente, como assessoria, a gente vai estar lá diariamente cobrando, solicitando e acompanhando o processo dele dentro da instituição financeira. Mas tem documentos que a gente depende do cliente. Então, eu falo para o cliente, é 20 dias o seu processo, mas desde que ele me entregue toda a documentação. Tem cliente que vai entregando, a gente chama de picadinho. Ele entrega um formulário hoje, na semana que vem outro, aí quando ele entrega o último, ele fala assim, quando que eu assino? Eu não comecei o processo, eu só vou começar agora, depois que eu recebi todos os formulários, né? Toda a documentação. Né? Porque vocês recebem toda a documentação, manda para os bancos. Exato. Na verdade, hoje a gente, como correspondente, nós temos uma plataforma, né? Então, os bancos dão acesso às plataformas, então a gente recebe toda a documentação dos clientes e a gente, com essa documentação, a gente faz um crivo, analisa, vê se está tudo em ordem, né? E aí a gente sobe essa documentação. Então, dentro do próprio escritório, a gente já tem o acesso dos bancos e a gente sobe a documentação. E aí espera o retorno da análise de crédito para evoluir, porque são faseados, né? Então, a gente sobe a documentação para aprovar o crédito. Aprovou o crédito, a gente vai, no caso do incorporador, do repasse que a gente está falando aqui, já tem avaliação. Aí a gente já vai para análise jurídica. A análise jurídica finalizou, a gente vai para confirmação de valores. Aí bate os valores, olha, o valor de financiamento é isso mesmo, o valor de compra e venda, o FGTS é esse, todo mundo confirma, tanto o incorporador como o comprador. Aí a gente vai para o próximo passo, aí é a emissão do contrato. Então, são faseados dentro da plataforma dos bancos. Né? E essa questão de tempo, Marlon, ele vai muito também, o que a gente fala de 20 a 30 dias, e aí o que acontece? Vai o incorporador, que é o caso aí de vocês. Se você está entregando um empreendimento que você tomou recurso para financiar a obra com um determinado banco, lá já tem a pasta mãe. Então, toda a documentação da vendedora aprovada, a documentação do imóvel aprovada. Aí o que precisa é o quê? A documentação, o crédito do cliente, aprovou o crédito, como o Alexandre falou, desde que ele tenha entregue tudo, isso vai para o jurídico. Então tem processo, quando a gente fala de 20 a 30 dias, o tempo médio, mas tem banco aí, determinado banco, se você tem uma pasta mãe, esse processo pode acontecer em 10 dias, porque o cliente não tem fundo de garantia, e aí emite o processo em 10 dias. Como também tem o processo que vai acontecer aí no prazo maior. Tem as exceções. Sim. Aí a mesma coisa, uma coisa assim, é o processo análise de crédito, avaliação do imóvel quando há, e análise jurídica e emissão, a média aí de 20 a 30 dias. E num caso aí, a gente também tem as situações. Por que passa mais de 30 dias? Aí
tem as particularidades, às vezes é uma exigência, um cliente quer usar um fundo de garantia e não está atendendo a exigência, ou vou te dar um exemplo, tem como a gente fala, né, questão de tem um banco aí com problema de reserva orçamentária, então o processo fica pronto para emissão, mas não tem o dinheiro. Aí o que tem que aguardar? A reserva orçamentária. Essa reserva orçamentária pode chegar em 5 dias, em 10 dias ou em 30. Então, o processo lá ficou pronto em 20, o contrato, mas não tinha o dinheiro. Aí, vamos colocar mais 20, 30 dias. Aí, o processo do financiamento do cliente concluiu em 50. Então, o cliente pode achar que demorou, mas às vezes a situação demorou porque foi o banco que ele foi aprovado ou que ele escolheu e tinha uma situação. Mas de prazo aí que a gente trabalha é exatamente esse aí. Aí em média 20 a 30 dias, mas a gente já emitiu o contrato em 5 dias, em 7 dias, até mesmo o processo do zero. Tem banco que hoje tem alguns bancos aí que trabalham com avaliação por amostragem, né, que é aquela avaliação da CETIP, que não vai o engenheiro presencial. Então fica assim, mais rápido. Né? O processo fica mais rápido, porque ele tem algumas regiões mapeadas, que sabe onde está o empreendimento, tudo, aí não precisa fazer aquele deslocamento do engenheiro. Então, a gente já teve processo aí emitido em 5, 7 dias como prazo médio. É o que a gente fala desses 20 a 30, né? Mas o que é importante falar é que, assim, que o cliente tem que entender que todo mundo no processo quer que vá rápido, né? Sim. A incorporadora também quer que vá rápido para receber o recurso e pagar a dívida com o banco. Vocês também querem que vá rápido para finalizar o processo e entregar e ajudar o cliente no processo. Então, assim, só que são muitas variáveis ali, né? São muitas... depende muito de como tá estruturado. É burocrático, né? Então... Aí você tocou num assunto bem bacana. Imagina, você incorporador, contratou lá a CAD assessoria para atender seus clientes lá do empreendimento que você está fazendo. Eu, como assessoria correspondente, eu atendo o cliente final, o incorporador e o banco, porque eu sou correspondente também do banco. Então, para os 3, eu tenho que prestar um ótimo serviço. Então, a gente é mensurado aí por isso. Então, a gente sabe do compromisso aí do incorporador que ele precisa liquidar o plano empresário. Então, quanto mais rápido você liquida o plano empresário, menos juros você paga e você tem uma rentabilidade melhor no projeto. Então, tudo isso aí é uma cadeia que a gente fala, né? A gente precisa atender bem as 3 pontas. Não adianta só atender bem o cliente final e a gente fica ali, né? Precisa ter todo um jogo de cintura aí para entender, atender a expectativa de cada um e a necessidade de cada um. Mas o que a gente busca aí é sempre fazer o melhor trabalho, entregar o mais rápido possível para que o cliente tenha essa experiência aí da aquisição do imóvel que seja uma experiência saudável. E não, foi traumático, burocrático, porque isso aí é ruim. É ruim para, se ele falar, tive uma experiência... Aí ele começa a criar bicho de 7 cabeças onde não existe, né? A gente sabe que o processo não é simples, mas tem como a gente simplificar aí para o cliente, né? E o cliente tá numa fase ali que ele tá ansioso, né, cara? Passou o tempo de obra, entregou, foi lá, fez a assembleia, participou da assembleia, viu o prédio, era comum não ver a hora de pegar as chaves, né? Então, acho que passa por isso. Um ponto que vale a gente destacar é que a pessoa pode fazer um financiamento com um banco diferente do financiador da obra, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm, né? O prédio é financiado, a incorporadora financia o prédio com um banco e não necessariamente ela precisa financiar com aquele banco, né? Ela tem a liberdade, até lei isso, né? Ela tem a liberdade de fazer com o banco que ela quiser, né? Exato. A opção de escolha do banco é total do cliente. Então, ele pode absorver, fazer através do banco da obra com as condições que o banco apresentou, se não, ele faz lá o processo no banco que ele escolheu, a gente aprova, e a única coisa que a gente fala, né, que no processo a obra foi financiada pelo banco A e ele fez o financiamento pelo banco B, e vai ter um processo chamado interveniente quitante, que o banco da obra ele fica como anuente no processo. Então, assina comprador, vendedor, banco que ele tomou o financiamento e o banco da obra que é o anuente. Só isso é uma etapa operacional a mais, mas o cliente ele tem livre-arbítrio aí de fazer o financiamento onde ele achar melhor, ou onde ele entender que é o melhor para ele, seja uma orientação nossa ou a escolha dele, ele que... Só uma questão aí, com relação a ele escolher um outro banco, né? A gente já deixa bem claro desde o início
que aí entra na questão anterior, prazo. Uma coisa é o cliente, né, que comprou do incorporador, que fez o financiamento da obra pelo banco A, o processo vai sair, um exemplo, em 15 dias. Ele optando em fazer pelo banco dele, um banco B, C ou D, esse prazo ele vai aumentar, porque aí foi aquilo que nós falamos, né? Tem que montar todo um processo, avaliação, documentação de todo mundo e tal, e tem a questão do interveniente quitante, que tem que trocar a figurinha entre o banco A e o banco B, então esse prazo acaba sendo maior, aumenta aí no mínimo mais aí uns 7 a 10 dias nesse processo. Então o cliente tem que ter essa ciência para não né, ficar depois questionando, seja o incorporador ou a assessoria, porque que o processo dele está demorando mais do que o vizinho dele. Sim. Só que ele tem que entender que o vizinho dele fez pelo banco A, que é o do incorporador, e não pelo banco B. Então saiu um pouco mais rápido. Isso a gente gosta de deixar bem claro né, com relação aí a prazo. Só para o cliente entender, as pessoas entenderem também, a incorporadora vai lá, ela financia o empreendimento com o banco. O banco faz toda uma análise grande sobre a incorporadora, sobre o empreendimento. Sim. Ela só libera o dinheiro com medições, então até uma segurança para o cliente, né? Isso, assim, ela tem toda uma preocupação e um cuidado para ver se aquilo está acontecendo, porque ela também ela financiou a obra, né? Exato. Lá no final, normalmente esse banco dá alguma possibilidade melhor para o cliente, uns juros, e quando o cliente financia com outro banco, esse outro banco pega o valor e paga esse banco até ser quitado a dívida. Exato. Então, por isso que tem esse prazo a mais. Mas não tem problema, né? A pessoa só tem que saber e ela pode fazer com o banco que ela quiser. Né? O que a gente fala é um trâmite operacional, uma etapa operacional a mais, que é o que o Alexandre falou, de 7 a 10 dias a mais. É mais para o cliente entender que existe isso, mas a questão de liberdade de escolha do banco é dele, mas é que existe uma etapa a mais no processo. Só isso mesmo para o cliente que a gente acaba esclarecendo aí para ele. Legal. A questão da portabilidade também é legal a pessoa falar, a gente falar um pouquinho, vocês explicarem, né? A pessoa, se ela provar o financiamento em um banco, ela pode fazer a portabilidade depois, em algum momento, né? Trocar essa dívida dele para outro banco com um juros menor em algum momento, alguma negociação. Hoje o Banco Central, aí a questão da portabilidade, o cliente ele pode... o que acontece... Vou falar no cenário hoje, né? Sim. Hoje os juros estão mais altos. Então, vamos falar numa ordem aí de 10 para cima, né? A questão de taxa de juros. Então, se daqui ele contratou por um determinado banco a 10,5, daqui um ano esse Selic reduza, os bancos colocam aí juros na casa aí dos 8,5 a 9. Então, o que ele pode fazer? Se ele achar que vai lá, aprovei o crédito no banco B que me deu uma condição melhor, muitas vezes até na questão da portabilidade, isso acontece muito no banco privado, né? Uhum. Eles acabam retendo o próprio cliente. Então, ele negocia. Ele fala assim, o cliente, imagina, o Marlon fez pelo banco lá X, aí eu contratei a 10,5, hoje está 9, o banco Y aqui está me oferecendo uma condição melhor. Aí ele faz um estudo, você é um bom cliente, tudo, ele faz um aditivo no contrato, ele mesmo retém você como cliente. Mas se o banco não fizer isso, você pode, se ele não melhorar a condição, você pode sim pegar o seu processo, aprovar, e aí vai ter uma troca de alienação. Vai sair a figura do banco A para entrar a figura do banco B, mas precisa aprovar o crédito, aí o banco B paga o banco A. Sim. E você leva no cartório e faz o registro da troca de alienação. Então vai ter uma verbação na sua matrícula dizendo que o banco B quitou A e você está nas condições lá de taxa de juros de, vamos dizer, 9% a 240 meses. É isso que acontece, mas existe sim a portabilidade, mas para banco privado, os bancos também tiveram a inteligência de saber reter o cliente. Então, banco privado, ele acaba retendo muito o cliente internamente. Então, fica aí um conselho para os clientes. Uma dica, né? Uma dica. A Selic também, eu acho que assim, até vamos falar que a tendência é da Selic cair, né? Assim, se a gente for analisar um pouquinho, é difícil ter a bola de cristal, mas a tendência é essa, né? Nos próximos meses. A gente estava num cenário aí de queda, né? E aí, só que os fatores externos, né? Sim. Acabam aí, às vezes, dificultando
a projeção era para queda e a gente acredita que vai cair, mas aí estourou. A gente vive num mundo, coisa, né? estourou guerra, essas coisas, sabe que tudo isso aí impacta, né? Como que fica a insegurança, a questão de inflação, como que tá, se está controlado ou não está. Mas a tendência, o que a gente está torcendo, que a gente espera, é que ela houve 2 quedas, que ela continue aí caindo, mas que a gente vai ter reflexo aí em relação à queda para o cliente, se realmente continuar com essa tendência aí de queda para o próximo ano, né? E é legal falar isso aí, não é porque a Selic cai hoje, amanhã o financiamento imobiliário também cai, né? É uma coisa que ela tem um delay aí nesse tempo, né? Não é instantâneo, assim, tem um tempo que os bancos corrigem. Para subir a taxa é muito fácil, né? Agora, para reduzir é difícil, né? Então, até o Banco Central vai fazendo os cortes, né? De 0,25, de meio e tal, e isso não reflete muito na taxa de juros do financiamento imobiliário. Para aí que isso aconteça, tem que ser uma redução de no mínimo aí de 1,5 a 2 pontos percentuais. Então, quando a gente chegar nesse patamar, aí sim que os bancos vão começar a se movimentar. Então, a ideia, né, que os economistas e a gente do mercado imobiliário está conseguindo enxergar é que, se continuar essa redução aí da Selic, 0,25, meio, que a ideia, né, é que no início do ano que vem, aí, no primeiro trimestre, já venha uma redução da taxa de juros aí do mercado imobiliário, em função da Selic ter caído aí já uns 2,5 pontos. Legal. Abaixo. Mas vai depender tudo aí sim, da tendência. Da tendência do mercado. Porque também... Da economia, da economia global, né, em geral. E o banco também, mesmo que caia a Selic, né, como a gente está falando, mas é o banco, eu tenho dinheiro em poupança disponível, como é que está a inadimplência? Então, tudo isso, imagina, se a inadimplência está mais alta, como que é uma forma do banco segurar aí a questão de empréstimo, deixar os juros mais altos. Então, não é só a Selic, lógico que ela é fundamental, né? Mas existem outros fatores aí que faz a composição dessa queda e que tenha reflexo na queda aí pro banco reduzir aí pro consumidor final. Né? Mas é legal até falar que mesmo assim, é óbvio que está alto, mas os juros imobiliários é uma das melhores modalidades que tem, né? Que dá um acesso, até pela questão que a gente falou, a unidade fica para o banco, dá um acesso de recurso que em outras modalidades é muito mais caro, né? Então, assim, até isso é feito até para incentivar a indústria, né? Exato. Se a gente for olhar o histórico, né? Se o comprador, seja quem for fazer um financiamento, for olhar o histórico da taxa de juros do financiamento imobiliário, ela ainda não, ela está atrativa. Porque se a gente for olhar em 1990, final de 80, a gente sempre trabalhava com a taxa no limite de 12%, né? Sim. É que aconteceu nos últimos 2-3 anos, né? A Selic despencou drasticamente, né? E aí automaticamente jogou a taxa do financiamento imobiliário lá para baixo. E aí o mercado ficou todo, né? Gostou da situação, todo mundo gostou. Só que aí a hora que começou a subir, todo mundo ficou bravo. Só que a situação é que, independente do momento que a gente está passando, essa taxa hoje de 10,5% que os bancos estão ofertando, ela ainda é uma taxa atrativa. Sim, dá um acesso. Sim, que dá acesso para o cliente ter o primeiro imóvel, adquirir o seu primeiro imóvel. É claro que, né, a gente está falando, mas é 10,5%, mas é alto para outros tipos de negócio que você vai fazer, mas para ainda o financiamento imobiliário, que você está falando de um prazo de até 35 anos de financiamento, né, é um imóvel, é um valor alto que você está financiando, ainda é uma taxa atrativa ainda para o mercado. Sim. FGTS, eu sei que FGTS tem vários critérios aí, mas para a pessoa que tem um FGTS, ela está pensando em comprar um apartamento ou uma casa, ou financiar um imóvel, como que ela... Quais são os critérios, assim, para ela utilizar esse FGTS? Eu sei que são vários, mas se vocês pudessem destacar os principais. O de FGTS, que a gente fala aí, os principais, aí, conforme o Conselho Curador do FGTS aí tem nas regras, ter pelo menos 3 anos de contribuição, né, de fundo de garantia, ser registrado aí há pelo menos 3 anos, não ter imóvel no seu nome
onde você vai comprar, porque o FGTS, a origem do recurso é para o imóvel destinado ao imóvel de moradia. Tá. Então, por isso que você não pode ter outro imóvel aqui em São Paulo, São Caetano, e vou comprar outro. Não. Por quê? Porque aí você já tem um imóvel, então não tem imóvel no seu nome, nem onde você vai adquirir, nem nas regiões limítrofes. 3 anos aí, pelo menos 3 anos, no mínimo, 3 anos de contribuição, não precisa ser da mesma empresa, pode ser somados, né, das empresas, porque às vezes tem gente que fica 1 ano numa empresa, vai estar 2 em outra, pode somar. Então a contribuição é para o fundo de garantia. E também não ter nenhum imóvel financiado em qualquer parte do país ou em construção, né? Acredito aí que seriam os básicos principais são esses. E tem um limite do valor do imóvel também? Até 1,5 milhão, que é o que a gente fala, né? Que é o imóvel dentro do SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Então, tanto o valor de compra e venda quanto o valor de avaliação de garantia do banco, ela tem que estar limitado a 1,5 milhão. Se passar um desses dois aí, passar do valor, você está desenquadrado aí a utilização do fundo de garantia. Perfeito. Prazo de financiamento, qual que é o limite de um prazo de financiamento? Como que funciona isso? É pré-definido? Depende do cliente? Depende do valor do imóvel? Quando você fala prazo de financiamento, o banco ele trabalha até 35 anos. Até 35. Isso. Aí, somado a idade do proponente, mais o prazo de financiamento, não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Aí eu vou te dar um exemplo. Marlon lá, jovem, 30 anos, pode fazer um financiamento até 35 anos, que somado a sua idade, 30 mais 35, 65. O pai do Marlon tem 60 anos. Vai fazer um financiamento, então ele só pode fazer um financiamento de 20 anos, prazo máximo de 20 anos, porque somado a idade mais o prazo não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses, que é a questão de cobertura securitária do seguro MIP, que é de morte ou invalidez permanente. Isso é obrigatório no processo de financiamento imobiliário, a pessoa fica segurada. E é proporcional, se tem 2 pessoas compondo renda, é proporcional à renda de cada um. Então, se vier a ter um sinistro de morte ou invalidez, é quitado aí conforme a renda. Se você compôs renda sozinho, é quitado para essa dívida não passar aí para herdeiro. Então, a questão do prazo, aí se o cliente quer fazer o financiamento num prazo menor, aí vai a questão de capacidade financeira dele. Então, quanto menor o prazo, maior a prestação, maior a exigência de renda. Que chega na questão dos 30% que a gente estava discutindo. Exatamente. E aí a questão, nisso, né? É isso aí. Né? Questão da amortização, se vocês pudessem dar algumas dicas para as pessoas, como que ela amortiza isso aí, se tem alguma estratégia que ela pode fazer para conseguir quitar esse financiamento da melhor maneira possível. Em amortização, a gente fala aí de 2 tipos, né? Você pode, eu converso bastante com o Alexandre, a gente brinca e fala com os clientes, são 2 situações. Você pode amortizar a qualquer momento, desde que você tenha um montante significativo, e aí vai do seu momento financeiro. Vamos lá, você fez um financiamento há 2 anos atrás, pagando uma prestação lá de R$3.000. Sua vida financeira, ela manteve ou aumentou aí a sua questão de renda. A prestação está boa no orçamento, está tranquila, você tem lá um montante de 50 mil. O que você faz? Pega esses 50 mil, amortiza de trás para frente. Porque você amortiza, esmaga o prazo, mais reduz o saldo devedor. E quanto menor o prazo que você faz o financiamento, na hora que você paga a sua prestação, a sua amortização ela é maior. Então, quanto menor o prazo você pagar o financiamento para o banco, melhor, porque você paga menos juros. Então, imagina lá, se você tem um financiamento em 30 anos, a sua amortização sei lá, R$500. Se você faz um financiamento em 20 anos, a sua amortização é R$800. Então, é isso que muda. Então, se a sua vida financeira está bacana, continua, a prestação não está pesando, faz sempre de trás para frente, que aí você amortiza, esmaga prazo, né, que a gente fala, né, reduz prazo e reduz saldo devedor. Aí você vai ter um novo saldo devedor. Dentro desse novo prazo, o banco vai recalcular a prestação, vai ficar mais ou menos dentro do que você estava pagando ali.
a vida financeira do cliente não está bacana. Ou porque reduziu, ou porque sua renda caiu depois de 3 anos, alguém perdeu o emprego, alguma situação assim. Poxa, mas eu tenho 50 mil aqui para amortizar. Aí o que você faz? Permanece o mesmo prazo e faz uma amortização direta no saldo devedor, sem mexer no prazo. Então, seu saldo era de 200 mil, você amortizou 50, o banco vai recalcular a prestação em cima de 150 mil, vai permanecer o mesmo prazo, só que você vai ter uma prestação menor, que vai adequar melhor aí a sua questão financeira no dia a dia. Então, né, Ale, eu acredito aí. Hoje são essas duas aí que a gente aconselha, né? Que são duas formas, né, de amortizar. Não existe, vamos falar assim, um mínimo, né? O cliente ele pode ir lá. A gente sempre orienta, porque dá muito é um processo trabalhoso, burocrático dentro do banco. Então é que ele tenha no mínimo aí 2 vezes o valor daquela prestação para ele poder iniciar as amortizações e fazer essas amortizações, né? Ele vai conseguindo guardar aí um recurso e aí ele consegue fazer essas amortizações. Claro que o ideal sempre se ele não perder renda, é reduzir o prazo. Né? E outro ponto também, que a gente estava falando do FGTS, ele também consegue amortizar utilizando o FGTS, mas volta a falar, dentro das regras, né? Ele só pode usar o FGTS se for para o primeiro imóvel, né? Então ele pode até fazer um financiamento, né, e não utilizou o FGTS porque ele tinha um primeiro imóvel já. Ele vendeu aquele primeiro imóvel. Desde que ele comprove, ele pode usar o FGTS para amortizar. Então, ele tem essas situações dentro do banco que ele consegue fazer essas amortizações. E hoje, em função de estudos que a gente tem dentro das instituições financeiras dos bancos, a maioria contrata em 30 anos. Né? O prazo máximo é 35, mas a maioria contrata em 30. Mas a liquidação ela ocorre entre 8 e 10 anos. Então, a pessoa não fica aí com esse financiamento os 30 anos. Né? Na média, vamos falar assim, do que todo mundo que financia, vamos falar que 80%, 85% está liquidando entre 8 e 10 anos. Muito legal isso, né? Mostra que a pessoa se programa para aquilo e acaba amortizando. E aí até o Alexandre tocou nesse ponto que o cliente ele pode amortizar com FGTS desde que ele não utilizou no início. Lembrando que o imóvel dele, esse que ele comprou, ele comprou um novo. Aí depois vendeu, esse que ele comprou tem que estar limitado a 1,5 milhão, né, que é o valor limite do SFH para utilizar o fundo de garantia. Porque às vezes, eu comprei um imóvel de 2 milhões. Sim, sim. Aí eu vendi, alguma situação, posso amortizar com fundo de garantia? Não. Aí porque está desenquadrado. Legal. Agora vamos falar um pouquinho da questão das vantagens. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né? As vantagens do financiamento imobiliário, dá o acesso, né? Porque se não tivesse financiamento imobiliário, a pessoa teria que ter 100% do recurso para comprar o apartamento. Teria que comprar à vista. E hoje, né, a gente falando que a população brasileira, né, é difícil de falar que vai ter um recurso para pagar esse imóvel à vista, comprar um imóvel à vista. Sim, sim. Hoje, a maioria dos imóveis transacionados, seja eles novos ou usados, a boa parte é com recurso com financiamento imobiliário. Então ele dá um acesso, né? Sim. A pessoa comprar um imóvel dela que... Você fala de vantagens, né, Marlon? Que é justamente isso. Para quem não tem o recurso completo para comprar à vista, ele tem um mínimo ali de 20% de entrada, desde que ele tenha renda, aprovar o crédito. Aí a gente tem aquele cliente investidor, que às vezes ele compra o imóvel, muitas vezes em regiões próximas aí a metrô, empresas ou universidades. Ele faz o financiamento imobiliário, a prestação, e aluga esse imóvel, a prestação que... muitas vezes, dependendo da composição que ele faz, né? A prestação que ele paga com aluguel, ou ele fica no 0 a 0, ou ele tem que completar mais um pouquinho, só que aí ele tem o ganho da valorização do imóvel. O cliente que é empresário, ele não quer se descapitalizar, como a gente falou, é uma das linhas de juros mais baratas hoje. A gente fala, se for comparar com outros países, Estados Unidos, tudo, sim, o juros do Brasil ele é mais alto, sim, mas só que se você pegar nas linhas de crédito que tem aqui no Brasil, é uma das mais baixas que tem. Então, às vezes, o empresário, se ele não quer se descapitalizar porque ele vai investir, ele vai ter uma linha de crédito muito mais em conta
financiando um imóvel do que ele pegando Sim. o dinheiro dele, quitando e pegar outra linha de crédito para fazer o investimento que ele queria. Então, assim, tem as vantagens aí em relação, sim, em relação aí ao financiamento, o cliente tomar o financiamento imobiliário, conforme aí onde a situação de cada um, seja ele que precisa do recurso, seja ele um investidor ou quem tem uma disponibilidade de capital, não quer se descapitalizar e aí vai fazer pega o financiamento imobiliário e pega esse dinheiro dele e investe numa melhoria da empresa, ou abre uma nova empresa, ou estudo dos filhos, essas coisas. Eu sempre falo, né, para os parceiros nossos, né, principalmente quando a gente tem conversa com algum corretor e tal, cliente, se ele paga o aluguel, ele paga o financiamento. Ele precisa morar. Então, assim, e o mais importante, que nem eu sempre falo, você está comprando um imóvel financiado e é seu. Você pode fazer as melhorias que você quiser, você vai estar investindo e valorizando o que é seu. Dentro do aluguel, queira ou não, você tem o cuidado que você tem que ter, né? Mas queira ou não, é um dinheiro que você tá indo para o ralo. Você morou 3, 4 anos de aluguel, imagine você pagando um financiamento 3, 4 anos, financiou em 30, já era 5 anos a menos. Sim. Então, assim, né? E a gente tem que morar. Algum lugar você vai morar. Então, é claro, sempre, né, com os passos curtos ali, né? Nada maior do que você consiga, mas você tem condição de fazer um financiamento para o que você quiser, para o imóvel que você quiser. Tem até as modalidades, né, de tabela, price, saque. Seria legal vocês falarem um pouquinho sobre isso, assim, até explicarem esses temas, né, que todo mundo entra em contato com financiamento imobiliário e chega nesses temas, e aí eu sei que é difícil explicar, mas uma partezinha, tentar simplificar um pouquinho esse tema. No caso, assim, hoje são 2 sistemas, né, a tabela price e a saque. A mais usual hoje é a saque. Saque que seria sistema de amortização constante. Né, a gente praticamente, como assessoria correspondente, a gente nem oferta a price porque ela é uma condição meio que de, vamos falar assim, mais tão justa para o cliente. Eu vou tentar explicar assim, a grosso modo, a saque. Vamos supor, a saque, você pegou um financiamento de 100 mil, o banco já vai determinar um valor de amortização. Vamos supor que você pegou 100 mil, você sabe que você vai amortizar R$1.000 por mês. Você já sai com a primeira parcela pagando R$1.000. Então, daqui, do início, do primeira parcela até o final do financiamento, você vai pagar R$1.000 de amortização. Né? E os juros, ele é o inverso. Na saque, aí você vai pagando, porque o seu poder de amortização é maior, então você está pagando R$1.000 por mês, o seu saldo devedor vai diminuindo, automaticamente os seus juros é recalculado todo mês em cima do novo saldo. Então, você financiou 100 mil, o mês que vem, o banco vai recalcular um juros sobre 99, no segundo mês sobre 98. Então, esses juros vai diminuindo mês a mês. Então, a sua prestação ela é um pouco mais alta no início, mas ela é decrescente porque o seu juros está diminuindo mês a mês. É o inverso da tabela price. A tabela price, você vem com um poder de amortização muito baixo e com juros muito alto. E isso com o passar do tempo que vai se nivelando. Então você paga no início, na tabela price, muito mais juros do que amortização. O inverso da saque, que você paga muito mais amortização do que juros. Então a price não é usual, né? Não, a price, desde que foi criado o saque, praticamente a price ela foi meio que aposentada. E tem alguns bancos que tem na prateleira, mas não faz sentido. Não. E é o que o Ale falou, até para também a pessoa que também vai ouvir ela entender, está ouvindo aqui, vai entender. O saque, como que você chega no valor da amortização da saque? É o valor que você está financiando, 100 mil dividido pelo prazo, então 360 meses. Então você chega ali na amortização, por isso que ela é sistema de amortização constante. E aí foi o que a gente falou um pouco atrás já, quanto menor o prazo, melhor para você cliente. Então se você pega 100 mil e divide por 360 meses, a sua amortização ela é menor. Se você pega 100 mil e divide por 240 meses, a sua amortização é maior. Sim, a prestação vai ficar um pouquinho maior,
Vai, mas aí só que você amortiza mais do seu saldo devedor. E aí o que o Ale falou da questão da price, você pagar mais juros primeiro. Imagina assim, daqui 5 anos, você, como na price você está pagando os juros mais na frente, você faz um financiamento. Daqui 5 anos, seu saldo devedor vai ser menor na saque do que na price. Então, por isso que ela é mais justa para o cliente. Hoje o cliente ele faz aí mais... Hoje praticamente todos os financiamentos eles são feitos aí no sistema saque. E quando o cliente às vezes ele faz numa price, às vezes para adequar... e aí as prestações na price elas são lineares, né? Então você é do início ao final a mesma prestação. E a saque você tem essa vantagem do decrescente, porque todo mês você amortiza uma parte, tem lá uma amortização, todo mês é recalculada a sua prestação, por isso que ela vem decrescendo. Então, hoje usual mesmo aqui no Brasil, quase, acho que mais de 95%. Sim, tem banco que não trabalha com price. Sim, então, não faz sentido, né? Legal. E taxas envolvidas no processo aí, que a pessoa tem que... a pessoa vai comprar um apartamento, comprou um apartamento na planta hoje, daqui 3 anos entrega, quanto que ela tem que... Como que ela consegue, assim, que dinheiro que eu tenho que guardar, até a questão de registro, até a questão desse processo bancário, assim, tem algum percentual que vocês falam que é legal a pessoa se programar? A gente fala aí que o cliente tem que guardar de 4% a 5%, porque... do valor do imóvel. Do valor do imóvel, porque cada prefeitura tem um determinado percentual. O ITBI ele não é o mesmo para São Paulo, não é o mesmo para Santo André, não é o mesmo para Barueri e assim por diante, né? E o que a gente fala é o cliente guarda de 4% a 5%, que ele tem lá, o cliente vai fazer financiamento, ele vai ter a tarifa de formalização do contrato com o banco, ele vai ter o ITBI e ele vai ter o registro. Então esses 4%, 5% ele supre aí o que o cliente vai ter de custo aí na hora da entrega do apartamento dele. ITBI é o imposto de transferência de imóvel. Então, se eu tem uma venda, tem uma compra de um imóvel, tem o pagamento do ITBI, né? Para transferir esse imóvel. Isso. Toda vez que a transação, que é imposto de transmissão de bens imóveis, tá saindo quando a pessoa faz o financiamento, o contrato do banco, ele é um instrumento particular que for escritura pública, vai sair do nome da incorporadora, a M. Fernandes, vai vir para o nome do Dantas, alienado ao banco que eu fiz o financiamento. Então, houve uma transferência. Então, por isso que o comprador e o ITBI ele é do comprador. Então, toda vez que existe uma negociação, o comprador precisa pagar esse ITBI para a prefeitura e aí levar esse instrumento particular com força escritura pública no cartório de imóveis para registrar na matrícula que está no seu nome alienado à instituição financeira que você tomou o financiamento. Legal. Não, tranquilo. Uma dúvida até assim, quando a pessoa vai lá, ela aprova o financiamento, até para ajudar o pessoal a entender, ela aprova o financiamento numa taxa. Nos 30 anos, aquela taxa vai ser a taxa do financiamento dela, independente do que acontecer. Se a Selic aumentou, caiu ou existe uma mudança nessa taxa. Isso, aumentar não pode. Aí diminuir pode acontecer na questão quando o cliente buscar a portabilidade, aí o banco ter a negociação, falar para ele, não, eu reduzo a sua taxa. Aí ele fez uma renegociação do contrato, mas para baixo, para cima. Então, se ele contratou a 10,5, né? Isso. Então, não pode, o banco não pode chegar, agora, a partir de agora eu vou ofertar 12. Então, é aquela taxa, então, para reduzir sim, para aumentar não. E eu acho que é até legal as pessoas entenderem, o financiamento imobiliário tem a questão do não pagamento, tem uma regra de não pagamento para ir para o leilão, né, do imóvel. Isso. Hoje os processos de financiamento imobiliário, eles são todos em alienação fiduciária. Não se registra mais imóvel em hipoteca. Então, dentro da alienação fiduciária, existe uma regra, que é a regra de retomada desse imóvel, que são de 6 meses. Ou seja, no caso, o cliente, ele com 3 parcelas em atraso, o banco já faz uma notificação extrajudicial, né, para o cliente. Se naquela notificação, né, ele não regularizar
aí o banco já inicia o processo de retomada, né, que aí o banco vai oficializar isso junto ao cartório. O banco ele é obrigado a fazer um leilão público, né, para poder vender esse imóvel. Então, dentro de 6 meses, se o cliente não ficar inadimplente, ele perde o imóvel, o banco retoma. Que é aquele ponto que a gente até comentou, assim, existe isso, por isso que o financiamento é mais barato. Exato, exato. Antigamente, quando era hipoteca, as condições do financiamento imobiliário eram muito mais altas. Por quê? Porque a retomada desse imóvel para o banco era muito mais difícil. Eu vivi muitos anos no banco com relação, na época ainda de hipoteca, e quando a gente chegava junto ao juiz, precisa retomar esse imóvel que está hipotecado. A primeira pergunta que o juiz fazia para nós, quando eu era banco, falou assim: banco mora? Pessoa jurídica não mora. Eu vou tirar uma família de um imóvel para dar para você para ficar fechado. Então, chama esse cliente aqui e vamos negociar. Aí o cliente chegava lá com R$100, R$200, aí o que eu tenho para negociar. Aí o banco era obrigado a negociar e ficava naquela... E nunca se quitava esse financiamento. Esse financiamento passava a ser ad eterno. O risco é muito maior. Era muito maior para a instituição financeira. É claro que, assim, prejudicou, entre aspas, vamos falar assim, para o comprador. Não é que prejudicou. Na verdade, assim, pessoa séria, ela vai comprar e vai pagar. Né? Então, a alienação ela veio para facilitar o mercado e automaticamente jogar as condições lá para baixo. Você hoje consegue comprar com prazo maior, antigamente o prazo era menor, a taxa de juros, como eu falei no início, era 12, hoje a gente já consegue fazer em 10, 9, 8, né? Dependendo da Selic. Então, as condições melhoraram muito com relação à alienação fiduciária, tanto para o banco quanto para o comprador. E o banco quer emprestar o dinheiro e ter garantia que vai receber. Então, se você tem... E aí é aquela questão, né? O cliente, às vezes, ele sabe, quando tinha hipoteca, sabia dessas artimanhas aí, e aí, às vezes, muitas vezes também já sabia que ia demorar, aí ficava sem pagar IPTU, sem pagar condomínio. Sim. Aí quando o banco retomava o imóvel, além dele, fora isso, ele tinha que pagar, arcar com todos esses custos aí. Então hoje, quando a alienação fiduciária, ela o quê? Deu acesso ao crédito. Então a gente, cliente, né, quando a gente toma o crédito, a gente também tem que ter o compromisso do que tomar o crédito e pagar. Sim. Então por isso que a gente tem hoje condições aí de ter opções de bancos que dão essa... financiamento imobiliário nesses volumes aí que a gente tem, né? E como que vocês estão vendo esses novos bancos? Tem bancos novos entrando para oferecer também? Como que vocês estão vendo essas outras modalidades, né? Tipo, pode ter uma melhora para o cliente final, assim, novos players? Porque o funding ainda é muito a poupança, né? Então, os bancos tradicionais têm um funding maior, né? Sim. Mas como que vocês estão vendo, assim, existem novas modalidades ou ainda não está chegando? Porque em outros mercados a gente vê novos players tentando criar financiamentos, né? Oferecendo oportunidades diferentes. Mas para o mercado imobiliário, como é que vocês veem isso? Então, hoje tem alguns bancos, né, tirando os tradicionais que a gente conhece aí, que está já no mercado um bom tempo, e os bancos públicos também, né? Hoje está vindo com alguns bancos mais novos, né? Bancos ainda pequenos, né? Só que aí eles não têm poupança. Então, o funding dele, o recurso deles é de tesouraria, que a gente chama. Então, o recurso ele é um pouco mais caro, né? Aí a taxa ela é um pouco mais alta. Então, só que acontece, esse banco ele está iniciando um processo e ele quer o financiamento. Então, a análise de crédito dele, a torneirinha é um pouco mais aberta. Então, é um pouco mais fácil, dependendo daquele cliente que, vamos um exemplo, um negativado ou que está tomado com muito empréstimo, pode ser que a gente consiga fazer uma aprovação desse banco, mas a condição ela é mais cara. Sim. Né? Mas tá vindo aí, e a ideia é assim, eles começando a ter recurso de poupança, e aí eles vão vir para brigar com o que tem aí no mercado já, né? Legal. Porque hoje o que tem, a condição que ele oferece de taxa de juros mais o índice de correção, não é tão atrativo para o cliente. Sim. Porque aí você vai estar falando do IPCA, então o cliente hoje, quando ele toma um financiamento aí, nos bancos tradicionais com recurso de poupança, a correção é da TR, né? Então a TR, ela, vamos falar aí, nos últimos 15, 20 anos, ela dá 1% ao ano.
0,8. Então ela é controlada pelo governo, tudo. Então assim, para o cliente, dependendo, teve período aí, ficaram uns 2, 3 anos que a TR ficou zerada. Sim. Então o cliente contratou lá o financiamento a 8%, não teve correção nenhuma. Então a gente sabe que, eu acredito sim, que seria melhor. Hoje a gente está falando de 6 principais bancos, mas se tivesse mais oferta, é bom que abre uma competitividade bacana, mas até onde, se não tiver um recurso, ou se eles não captarem de poupança, fica para ele ser competitivo com esses 6 bancos aí, é bem difícil. Mais complicado, né? Aí fica mais para um cliente que às vezes não foi aprovado nesses 6 tradicionais, Sim. buscar, porque depois ele também pode fazer uma portabilidade. É isso aí. Não vejo assim, você chegar, eu não vejo um horizonte bacana de novos players com recurso de poupança chegando para competir com esses 6 bancos principais aí. Eu acho que a gente está chegando no final aqui. Depois de tudo que a gente falou aí, dessa complexidade inteira, tem um lado positivo aí, né? Eu acho que é legal falar pro cliente isso aí. É complexo, é difícil, é importante você aprender sobre o tema, porque é uma coisa que impacta muito a sua vida. A pessoa que vai fazer um financiamento imobiliário vai criar uma dívida ali, uma relação que ela tem que se preocupar com os detalhes, entender o que está acontecendo. Hoje tem muita informação, né? No passado era bem mais difícil. Hoje a pessoa consegue aprender muito sobre o tema, conversar com as assessorias, assistir, entender o que está acontecendo. E é importante ela ter essa noção. E até a nossa ideia aqui é isso também, gerar esse conteúdo. Mas, de qualquer maneira, é possível, sim, fazer um financiamento imobiliário, né? A pessoa que está preocupada, que está se organizando, se ela faz um planejamento financeiro, ela consegue aprovar um financiamento imobiliário em uma das instituições e consegue fazer esse pagamento. E eu acho que é o grande ponto que vocês falaram aí. Cara, a pessoa quita isso muito tempo antes, né? Então tem um lado positivo muito grande, assim, que ela consegue se programar. Então é difícil, mas é bem acessível. E o papel de vocês é esse também, né? Ajudar essa pessoa a fazer essa aprovação e realizar o sonho dela. Exato. Não, era difícil e hoje está muito mais fácil, né? Antigamente tinha muita burocracia. Hoje as coisas melhoraram muito dentro do processo, né? Com relação a tudo, com relação à documentação, com relação a fluxo. Então houve muitas melhorias. Então é vantajoso, é possível e vale a pena a pessoa fazer o financiamento imobiliário hoje. E Marlon, a gente fala até porque é vantajoso e também assim, o cliente tem condições, porque hoje como a gente trabalha muito com entrega de empreendimento, que é o desligamento, o repasse que a gente fala, o cliente ele não conseguiu adquirir a unidade dele lá, concluir, ele ficou 2, 3 anos lá durante a obra e na hora da entrega ele não conseguiu por falta de crédito. É muito assim, o número é baixíssimo. Sim. Em entregas de empreendimento que a gente faz assim, praticamente tem, porque se o cliente não aprova em um banco, vai em outro, sempre vai ter uma solução. Ele só não vai aprovar desde que ele não comprove a renda ou que ele tenha com algum tipo de restrição, comprometimento Bacen, alguma coisa que o banco vai enxergar que há um risco para ele. Mas o que a gente tem aí de números, nossa empresa tem 15 anos aí no mercado e falar assim, muitas entregas, falar que hoje um cliente, ele não consegue aí concluir a aquisição dele por falta de crédito, é bem difícil, bem difícil. O índice de aprovação é bem alto, né? Esse que é o ponto que o cliente tem que saber, né? E aí, como o cliente também ele compra, o cliente hoje também ele já está tendo uma cultura melhor. Pô, comprei na planta, tenho que pagar em dia, ele paga lá os boletos dele, ele se organiza. Quando você fala, antigamente a gente falava com o cliente, ele não sabia o que eram as taxas. Hoje, quando a gente pega uns empreendimentos, agora na hora das entregas, o cliente já vem, eu tenho as taxas, eu tenho o ITBI, eu tenho o registro. Então o próprio cliente ele já sabe que tem isso aí. A gente fala, né? É bom reforçar, a gente fala na questão aí do cliente ter essa programação, mas por falta de crédito aí eu vejo assim, se o cliente tem a renda, se não for no banco A, vai no B,
aprovar, ele consegue. É bem difícil a gente não ter um cliente que não repassa por falta de crédito. Até legal falar assim que, na realidade, a incorporadora nem tinha essa obrigação de ter assessoria, né? Mas pelo processo ser complicado, porque assim, é feito um contrato de compra e venda, é entregue o empreendimento, o cliente tem a obrigação de pagar naquele processo. Exato. Mas como para facilitar, as incorporadoras normalmente pegam um parceiro para centralizar essa informação, né? Porque são inúmeros clientes. Então, tem processos diferentes, conversando com bancos diferentes. A incorporadora, para conversar com todo mundo ou com assessorias diferentes, seria mais complexo. Então, acabam pegando um parceiro no processo, né? Que até normalmente pode até custear o custo, depende muito da relação, para ajudar o cliente a fazer o processo. E da mesma maneira, se o cliente quiser fazer por ele mesmo, ele pode. Sim. E se o cliente quiser fazer... Isso é a M Fernandes, né? Não sei as outras incorporadoras, posso falar pela M Fernandes. Se o cliente quiser fazer com outra assessoria, ele também pode, né? Sim. Então, assim, é mais uma ajuda para o cliente fazer esse processo final. Para você ver como as incorporadoras também querem resolver, né? É isso que o cliente tem que entender também. A incorporadora é a que está mais preocupada para que tenha quitação e resolver o problema quanto antes. Entregar as chaves para o cliente, né? Porque o cliente, naquela fase final, ele está muito ansioso. E ele... Por que não me entregaram as chaves ainda? Tem todo um processo, né? Você precisa entregar as chaves, você tem o risco também de entregar as chaves. Então, tem toda essa preocupação. É criado um critério para entregar as chaves o quanto antes, né? É importante para a incorporadora também entregar as chaves o quanto antes. E você imagina você entregando um empreendimento lá, 100 clientes de financiamento, cada um quer fazer em um determinado banco, uma condição, e você ficar... ou sua central de relacionamento, tudo, seu jurídico, mandando documentação. Então, é super importante. Hoje, as incorporadoras entenderam isso, você fazer uma parceria com a empresa que detém conhecimento, que sabe todo esse processo, que é correspondente bancária, né, correspondente ali dos bancos, que vai facilitar o processo, e no final o cliente também ele enxerga valor, porque ele vê, ele vê ali que a incorporadora está preocupada e sim, a incorporadora contrata a gente, ela paga pela prestação de serviço, né? Então a gente vê, atende, dá toda uma comodidade para o cliente, vê, e aí o cliente no final ele acaba entendendo, depois que ele vê todo o processo, o incorporador estava aqui para me ajudar também, porque além dos compromissos que vocês têm também com o plano empresário, essas coisas de quitação, você não quer ficar ali com um cliente 3, 4, 5 meses carregando, porque isso onera a equipe, custo, a rentabilidade do projeto. Então, o incorporador, quando ele contrata aí a nossa prestação de serviço para atender esse cliente, a gente consegue o quê? Por ser especialistas em crédito imobiliário e ter acesso aos bancos, facilitar todo esse processo, seja pelo banco da obra ou pelo banco que ele escolheu. Então, o nosso papel aqui é esse, é facilitar e o cliente, no final, ele... acho que você consegue comparar um cliente que fez com assessoria, o cliente que fez sozinho, por uma opção dele achar que ia ser mais vantajoso ele fazer sozinho, depois ele teve algum percalço aí no caminho, e aí você compara o tempo que foi através de uma assessoria e ele sozinho, e quantas vezes você precisou falar com esse cliente. Então é isso que a gente passa, e o cliente ele entende depois o processo, ele enxerga valor, ele vê que melhorou a experiência dele com financiamento imobiliário. Legal. Eu acho que para a gente finalizar, seria legal vocês passarem um pouquinho do trabalho de vocês, né? Até passar para o pessoal como que eles acompanham o trabalho de vocês, o trabalho da CAD, e explicar um pouquinho também, né? Eu acho que ficou bem claro, né, no conteúdo que a gente fez aqui também, mas eu acho que é um espaço para isso agora. Eu só queria finalizar, tipo assim, nós falamos bastante, né, com relação ao crédito imobiliário, ao fluxo, a todo o processo, né, voltado bastante aí com relação ao repasse a incorporador, mas eu quero deixar claro aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que a assessoria, ela também faz processos isolados, né? Que nós chamamos de que processo isolado? Processo isolado é aquele que o cliente foi numa imobiliária, negociou um imóvel já pronto, ou foi numa incorporadora e também viu algum imóvel pronto e quer fazer o financiamento, essa pessoa esse comprador, ele pode contratar a nossa prestação de serviço. A assessoria, ela não é só para o incorporador,
né? Essa assessoria ela está aberta para o mercado para todas as clientes que queiram contratar a nossa prestação de serviço. Então a gente também faz processo de imóvel usado, onde o vendedor é uma pessoa física, né, que tem uma imobiliária intermediária. Então a gente também faz todo esse processo aí de assessoria. É claro que o nosso carro-chefe é o desligamento primário, é o repasse, né, que junto com os incorporadores, mas a gente também tem um braço que só faz processos isolados aí de financiamento imobiliário. Aí, antes de concluir, aí até passar para você, já que você teve essa experiência aí com a gente, né, de um repasse no empreendimento de vocês, que também se você pudesse passar aí também para o cliente, para ele entender até em futuras obras, seja com a CAD ou com outra empresa, como que foi a experiência, né, de você ter uma empresa como a CAD Assessoria fazendo todo esse processo. Eu acho que faz muita diferença, assim, a gente vê, é bem isso que a gente passou agora, um pouquinho do fluxo, né, para a incorporadora, porque, cara, é um momento muito complicado, assim, o cliente tá no final ali, ele tá muito ansioso para pegar as chaves, e assim, é um tema muito delicado, né, que é a parte financeira, as pessoas... não teve aprovação em um lugar, por que está demorando, por que meu processo está demorando, a pessoa não tem uma visualização. A gente não tem controle de todo mundo no processo, a gente não tem controle do processo do Itaú, do Bradesco, do Santander. Exato. Gostaria muito de ter uma ligação direta para agilizar as coisas. E aí a questão da documentação, prefeitura, registro, tudo tem um prazo, né? Então, eu concordo com vocês que eu acho que melhorou muito, né? Tá evoluindo muito, a assinatura digital, tem muitas coisas que melhorou e deixou o processo mais rápido e vai deixar, com certeza vai melhorar ainda mais. Mas é um momento muito complicado e o cliente não tem essa visualização, que a incorporadora não vê a hora de resolver também, entregar as chaves, ele ter o apartamento dele, realizar o sonho dele, né? Porque o cara já fez a vistoria, já fez a assembleia, já viu a área comum, as pessoas que quitaram estão recebendo o apartamento. E ele tá naquela fase ali que não tá pensando na reforma, não chega nunca. E ter uma assessoria ajuda muito, assim, porque concentra os problemas, tipo, concentra as discussões, as conversas, tem uma linha direta pro cliente, tem um especialista falando com o cliente, né? Sim. E muda bastante, porque assim, quando tem mais empresas e pessoas envolvidas no processo, o cliente contratou uma pessoa para fazer um serviço para ele, e aí a pessoa, ela fica numa sinuca ali entre a incorporadora e assim, cara, a gente quer que tudo dê certo, né? Sim. Mas é válido falar assim que independente se contrata assessoria ou não, se vai pela assessoria que a incorporadora contratou, ou se vai direto, a incorporadora vai ajudar a resolver. Não é só a M. Fernandes. Sim. Todas as incorporadoras vão fazer acontecer. Só que o ponto que facilita o contato, a documentação, todo o processo agiliza, né? Então ajuda demais. Tem um relacionamento, né? A comunicação fica mais objetiva, e aí a gente já entendeu como a assessoria que está ali contratada, como que vocês trabalham, o acesso a vocês é muito mais fácil. Lógico que como a gente tem toda uma preocupação, vocês também, às vezes o cliente, toda a preocupação da lei da LGPD, então, contratou até o cliente formalizar que aquela empresa, para vocês também requer todo um cuidado. Então, o que a gente fala é exatamente isso, é um trabalho em conjunto, a gente quer ajudar o cliente final, ajudar o incorporador, ajudar o banco que está pegando financiamento. O que a gente quer aqui mesmo é concluir o processo de forma bacana para o cliente, que ele tenha uma experiência super agradável aí nesse processo, né? Vocês realizam sonhos também, né? A CAD Assessoria, concretizando sonhos. Exatamente, assim, eu acho que essa parte final ali, vocês assinam a realização mesmo. A gente já passou por, imagina, 15 anos, mano. Cada situação que a gente já passou aí, mas super bacana. Tem cliente que a gente tem relacionamento aí, desde quando a gente abriu a empresa, porque aí a vida financeira dele melhorou, já comprou, já mudou, foi para um outro melhor, ou comprou o segundo, o terceiro, e a gente sempre tá ali ajudando. Aí quando o cliente vem, às vezes vem uns clientes de uns 5, 6 anos, poxa, você tem meu documento ainda aqui, meu contrato, minha matrícula que você fez, tudo, e o que a gente
Não sei se você está finalizando aí, se a gente tem que passar aí o que eu queria passar aqui para todo mundo, e seja o incorporador que queira contratar uma empresa especializada aí, pode contatar a CAD. São 15 anos de experiência aí com assessoria. A gente já nascemos já pegamos aí toda a situação aí do mercado, seja crise, não crise, coisa boa. Então, o que a gente consegue aí fazer para o cliente é entender o que a gente fala para o incorporador. Tem que ter a tecnologia sim, mas tem que ter o atendimento humanizado, que você conheça, fala com o cliente, que passa para ele o que é, porque é uma compra diferente, não é um produto qualquer, é um imóvel. E se quiser, aí tem os nossos telefones aí. A gente vai colocar tudo na descrição do vídeo também, todas as redes sociais de vocês, os telefones, tudo o pessoal acompanhar vocês aí. E a empresa, a gente está localizado em São Paulo, em Pinheiros, bem Teodoro Sampaio, esquina com a Faria Lima, uma região super bacana. Quem quiser ir tomar um café, então seja um incorporador, um cliente final que queira ter o privilégio aí do nosso atendimento e que a gente tenha também o privilégio de ajudar a concretizar esse sonho, a gente está aqui com toda a nossa equipe aí para dar esse suporte e atendimento. Legal. É isso. Então, cara, eu acho que pra gente fechar, cara, é possível, vai dar certo, acredita, se organize para isso, entenda o que você está fazendo, que, cara, é a maneira de realizar o sonho, é o financiamento imobiliário. Então, é isso, né? E o papel da assessoria é esse. E conta com a CAD Assessoria. Exato. Pessoal, gostaria de agradecer, daria para gravar várias versões disso aqui, porque tem muitos temas, a gente passou um pouquinho... O roteiro... Começa a falar de uma coisa, aparece outra. Vai se estendendo, né? Exato. Muito obrigado por vocês toparem conversar comigo aqui, é um prazer. É uma parte mais complexa da nossa entrega ali, aquela parte de financiamento. Então, foi muito legal. Eu acho que deu pra gente falar de alguns temas importantes e com certeza espero muito que ajude muitas pessoas que queiram comprar um apartamento um dia, consigam aprender um pouquinho mais. Não sei o que vocês acharam da experiência aí, de conversar. Eu, né, Marlon, em nome da CAD Assessoria, o Alexandre está aqui comigo, o Carlos não pôde vir, mas quero agradecer muito o convite, essa troca de experiência, a troca de conhecimento, esse bate-papo, ele enriquece, que esse conteúdo chegue aí ao consumidor final, aos seus clientes, outros clientes, que isso aí ajude traga um pouco de esclarecimento para o cliente, que ajude na tomada de decisão dele, que a gente sabe que é um momento super importante, e eu só tenho a agradecer esse bate-papo, conteúdo riquíssimo, muito bom estar aqui trocando ideia, batendo papo aí com você. Agradeço mesmo o convite. Valeu. Eu só quero agradecer também pela oportunidade, e as pessoas que estiverem aí nos assistindo, nos ouvindo, se ficarem com alguma dúvida aí, pode passar mensagem aí, que a gente pode, se Deus quiser, a gente quer voltar para fazer mais aqui desses vídeos para esclarecer e deixar vocês sem dúvida nenhuma para fazer os financiamentos. Eu acho que isso é muito legal também. Eu acho que se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode mandar aqui no comentário. No comentário, isso. Ajuda essa pessoa, pode que divulgar. É o nosso papel mesmo. Então vamos estar à disposição aí para ajudar ou fazer novos vídeos aí sobre alguns assuntos aí. Exato. É isso aí, show de bola. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um AM Conversa, um AM Conversa mais complexo, financiamento imobiliário, tema mais difícil, mas eu acho que deu para passar por vários pontos. Mande esse conteúdo para alguém que faça sentido, que está nesse momento, que queira aprender um pouquinho mais sobre isso. Mande também para alguns corretores, o pessoal desse mercado, até as pessoas que trabalham nesse mercado têm dúvidas, né? Sim. É um tema tão complicado que muitas pessoas que trabalham nesse mercado não têm tanto conhecimento e isso pode ajudar, né? Então, esse foi mais um AM Conversa. Curta esse vídeo, siga o nosso canal. Se estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí, que faz diferença. Incentive a gente a produzir mais conteúdo. Foi muito legal, muito obrigado aí. Esse foi mais um AM Conversa e que venham os próximos. Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Marcos.